Vou te dizer, eu acho que cada um de nós deveria orar todos os dias. Deus, por favor, me ajude a não ser enganado. E eu tenho orado assim. Se eu estiver acreditando em algo que não seja verdade, por favor, Deus, revele isto a mim. O título da minha mensagem é: em quantas mentiras você acredita? Em quantas mentiras você está acreditando? Este é um assunto sério, porque se você acredita em uma mentira, ainda que isto não seja verdade, isto se torna uma verdade para você, porque é nisso que você acredita. E mesmo que seja uma mentira, você reagirá como se fosse verdade. E é dessa forma que Satanás entra em nossas vidas. E ele é um mentiroso, sabe? Ele é o pai da mentira, o grande enganador. E nos é dito na Bíblia que à medida que os últimos dias se aproximam, e se não estamos vivendo esses dias, não sei quando vamos vivê-los, à medida que os últimos dias se aproximam, esse engano se tornará cada vez maior e maior na terra. Quantos de vocês percebem, sem sequer pensar muito nisso, você pode enxergar um engano trabalhando no mundo de hoje? Ok, João 8,44. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi homicida desde o início, não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua língua nativa. Eu gosto disso, sabe? Assim como eu falo inglês, o diabo fala mentiras. Essa é a língua dele, ele fala a língua da mentira. Porque ele é um mentiroso e o pai da mentira. Agora, Jesus está sendo muito severo aqui. Ele diz: vocês são do seu pai, o diabo. Com quem ele está falando? Ele está falando com pessoas religiosas. Eu não disse pessoas de Deus, eu disse pessoas religiosas. Sabe quantas pessoas marcham para uma igreja em algum lugar todos os domingos de manhã? E elas têm nenhuma relação real com Deus, só estão fazendo o que acham que deveriam estar fazendo. E elas não são necessariamente pessoas ruins, mas elas não entendem que Jesus não morreu para que pudéssemos ter a nossa própria marca de religião. Mas ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com ele. Enquanto sua experiência for apenas eu vou à igreja, então você está perdendo a visão totalmente. E você é a igreja. Ele vive em nós. Nós somos o seu corpo, a igreja. E a propósito, caso este pensamento não tenha te ocorrido, Jesus, ele está aqui hoje no meio de nós. E ele também está vivendo no meio de você, se vocês o receberam como seu Senhor e Salvador. E Deus faz muito por nós. Quantos de vocês concordam que ele faz muito por nós? Ok, mas agora deixe-me contar a parte que algumas pessoas não entendem. Mas ele também espera muito de cada um de nós. Não se trata só de uma coisa unilateral, onde nós apenas temos essa coisa celestial do tipo Papai Noel, sabe? Onde toda vez que precisamos de algo, corremos e pedimos a Deus, mas ele diz: eu farei se você fizer. Se você fizer isso, eu farei isso. Se você fizer aquilo, eu farei aquilo. Na verdade, eu estou trabalhando em um projeto sobre provérbios. Eu tenho vontade de escrever um livro sobre provérbios e
Então, sabe, eu já estou na metade dele. Há muita coisa que eu tenho achado muito interessante e eu não sei, tem provavelmente uns 12 assuntos principais em Provérbios, mas as coisas vão se repetindo de novo, e de novo, e de novo. E agora que estou no capítulo 17, estou pensando, bem, o que é que eu vou dizer que eu nunca disse antes? E então, um pensamento veio a mim, bem, se Deus continua repetindo a si mesmo, acho que tudo bem se eu fizer isso também. Agora, tem uma coisa que você aprende em Provérbios, é que se você andar em sabedoria, você será abençoado. E se você for um tolo, não será abençoado. Simples assim. Se fizermos o que Deus nos pede para fazer, não importa o tamanho da bagunça em que a sua vida esteja, se você pegar sua Bíblia e começar a aprender o que está escrito nela, e aplicá-la à sua vida, então, sua vida, ela vai mudar e você terá o que Deus diz que você pode ter. A religião pode ser mais enganosa do que qualquer coisa. Porque é fácil pensar que, bem, porque você vai à igreja e você dá um pouco de dinheiro de oferta, eu não sei, talvez se voluntarie em algo na igreja e é isso. Você acredita que Deus existe, mas estamos vivendo para Ele, quero dizer, realmente vivendo para Ele. Nós cremos na música que eles cantaram, eu não me canso de querê-lo. Não me canso de querê-lo. Você está vivendo para Deus ou você está apenas esperando que Ele viva para você? Você é casado com Jesus ou está apenas namorando com Ele? Eu não tive o sobrenome do Dave até nos casarmos. Muitas pessoas estão apenas namorando, mas querem o poder que está no nome de Jesus. Nós precisamos levar isso a sério, estamos vivendo tempos sérios, nós precisamos realmente levar isso a sério. 2 Coríntios 11, verso 3, Paulo disse, mas eu temo que assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, suas mentes possam de alguma forma serem desviadas de sua sincera e pura devoção a Cristo. Então Paulo tinha essa preocupação de que as pessoas fossem enganadas. Vou te dizer, eu acho que cada um de nós deveria orar todos os dias. Deus, por favor, me ajude a não ser enganado. E eu tenho orado assim. Se eu estiver acreditando em algo que não seja verdade, por favor, Deus, revele isto a mim. É uma coisa muito enganosa, porque quando você é enganado, está acreditando numa mentira. E a própria natureza da palavra engano significa que você não sabe que está acreditando numa mentira. Então precisamos orar para que Deus nos revele a verdade em todas as áreas de nossas vidas. Um dos assuntos em Provérbios que é amplamente abordado é que somente um tolo odeia a correção. Tem tanta coisa ali sobre a correção em amor. Precisamos amar a correção e não ficar... Se alguém disser alguma coisa aqui, sabe, te deixa um pouco desconfortável. Na verdade, acho que se você estiver indo a uma igreja semana após semana e nunca falarem nada que faz você se contorcer um pouquinho na cadeira, então provavelmente não estão falando muita coisa. Amém? E sabe, eu não peço desculpa se você se contorcer um pouco em seu lugar. Bem, eu vim para ser encorajada. Né? Você não entende a minha vida, está uma bagunça, eu sou... Sabe, Joyce, está uma bagunça e eu preciso ser encorajada? Estou tentando te dizer porque ela está uma bagunça. Então você pode se tornar alguém que encoraja outras pessoas e não aquela que sempre precisa de encorajamento.
Gênesis 3, de 1 a 4. Agora a serpente era mais astuta, aquela esquisitona, do que qualquer animal selvagem que o Senhor tinha feito. Então o diabo disse à mulher: então, o diabo fala com você. Agora eu sei que há uma teoria flutuando por aí. É incrível todas essas novas doutrinas. Bem sabe, nós evoluímos. Posso te dizer uma coisa? Deus, ele não evoluiu. Eu acho que pensamos que porque nós temos todas essas novas ideias hoje, bem sabe, estamos no século 21. Não importa qual século seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E claro, nós progredimos, as coisas mudam, as sociedades mudam, a maneira como fazemos as coisas mudam, mas Deus, ele não muda. Se ele disse algo há 10 mil anos atrás, ele ainda fala o mesmo hoje. Então, nós podemos inventar o que quisermos, sabe? Eu ouvi alguém dizer uma coisa recentemente e eu pensei, você é tão bobinho. E estavam falando sobre, vamos ver do que estavam falando. Algumas pessoas não acreditam que o inferno existe, sabe? Sabe por quê? Deus é tão amoroso e é tão bom que nunca mandaria ninguém para o inferno. Bem, ele não manda pessoas para o inferno. Elas mandam a si mesmas. Deus é tão bom e agora todo mundo vai ser salvo. Porque Deus, ele é tão bom. Bem, quer saber? A Bíblia diz que Deus é bom, mas ela diz também que Deus é muito severo. Uma das coisas que estamos esquecendo mais do que tudo é do temor e tremor reverencial a Deus. Precisamos tremer um pouco quando pensamos que Deus está em casa. Amém? Claro, todo mundo quer acreditar que tudo é só, sabe, sobremesa e doce e bom e agradável. E precisamos disso, todos precisamos ser encorajados, mas precisamos ser corrigidos também. E precisamos aprender a deixar a palavra fazer isso e recebê-la pessoalmente por nós mesmos. Então o diabo fala conosco. A serpente era mais astuta que qualquer um dos animais selvagens. Ela disse à mulher: Deus realmente disse isso? Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Agora veja, na verdade, ela não estava contando uma mentira, ela apenas meio que... Eu tenho certeza que o tom foi esse. Deus realmente disse isso? Então a mulher disse à serpente: nós podemos comer das árvores do jardim, mas Deus disse: vocês não devem comer da árvore que está no meio do jardim, e você não deve tocá-la ou você vai morrer. E é aí que vem. Certamente você não vai morrer. E é isso aí. Bem ali, Eva devia ter dito: saia daqui, a nossa conversa acabou. Você tem que ter cuidado ao se envolver em conversas com o diabo. É como aqueles pequenos argumentos que você tem consigo mesmo, na sua cabeça, quando sabe que não deve fazer algo, mas está tentando descobrir uma maneira de fazer aquilo e tudo ficar bem. Não, você não vai morrer. Então aqui o diabo estava sugerindo a Eva que Deus estava escondendo alguma coisa dela. Ouça o que vou dizer. E que se ela fizesse o que Deus tinha dito a ela para não fazer, não haveria nenhuma punição. Você não ouviu? Não pense que se Deus te diz para não fazer algo, que você pode ir e fazer e ser a única pessoa no universo que vai se safar. Veja. Bem, Deus é bom, Ele entende, sabe? Ele não. Sabe, assim eu levo
Vários suprimentos do escritório para casa, meus clipes de papel, meus elásticos, minhas canetas, lápis, meus blocos de notas. E se um pouco de convicção vier, imediatamente dizemos, bem, eles não me pagam o suficiente. Não, senhor, você está roubando da empresa onde trabalha. E eu poderia até dizer, e alguns de vocês não vão gostar, mas se você chega atrasado para o trabalho todos os dias, está roubando também. Ok, sabe, eu posso perceber quando não sou bem-vinda. Eu vou falar de outra coisa. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que eles não possam ver a luz do Evangelho que exibe a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele cegou a mente dos incrédulos. Então, quando se trata de orar por pessoas que estão perdidas e não salvas, acho que uma das melhores maneiras de orar por elas é para que Deus abra seus olhos e lhes mostre a verdade. Amém? Seus filhos que se afastaram de Deus ou que nunca se aproximaram de Deus, ore por eles, para que eles vejam a verdade e para que Deus abra seus olhos. Muitas vezes nós tentamos fazer as pessoas acreditarem em coisas que elas apenas não podem compreender porque elas estão enganadas. Porque Satanás cegou suas mentes e seus olhos precisam serem abertos. Amém? Eu comecei a contar uma história e me lembrei que não a terminei, é sobre o cara do qual eu pensei, bem, você é tão bobinho, querem ouvir o resto da história? Ele disse, eu nem me lembro o que ele disse, era muita estupidez para eu lembrar, sabe? Mas foi algo como, sabe, bem, eu não acredito que haja inferno. Alguém estava tentando lhe dizer que havia e ele disse, bem, esse não é o meu Jesus. Bem, nós não podemos escolher só a nossa versão, sabe? Há um Deus e Pai, um Jesus, um Espírito Santo, e todos os três estão em comum acordo. E você não pode simplesmente escolher sua versão só porque a verdadeira versão é desconfortável para o estilo de vida que você quer viver. Amém? Engano significa acreditar que o errado é certo. Mas a Bíblia diz, seja para você como você acredita. Isso funciona no positivo, mas também no negativo. Se você realmente acreditar em algo, vai viver como se isso fosse verdade. E sabe, quanto mais velha eu fico, o que já é bastante agora, mas eu entendo como isto é simples. Aqui está, leia e faça isso e tudo vai sair bem. Leia, não faça isso e tenha uma vida miserável e confusa. Você é quem sabe. Paz, tormento, céu, inferno, bom ou ruim. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida, para que tu e teus descendentes possam viver. Agora, sabe, nós somos muito bons em responsabilidade.
se entregar a Deus. Deus, eu te dou minha mente, te dou minha boca, te dou minhas mãos, te dou os meus pés. Sirva a Deus com toda a sua vida. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, a palavra de Deus está cheia de coisas que nos são ditas para fazer ou não fazer e que nos colocam numa posição que, se obedecermos, podemos de verdade desfrutar nossa vida diária. E uma dessas coisas é sermos gratos. Em vez de murmurar, resmungar, reclamar e encontrar falhas, vá procurar coisas para ser grato. E ontem eu comecei a ensinar sobre ser grato e declarar isso. E vou ensinar de novo hoje sobre como ser grato faz com que você seja generoso. Eu vou trazer uma outra mensagem amanhã sobre ação de graças e realmente quero encorajá-lo a ouvir cada uma delas. E se você não viu o programa ontem, pode assisti-lo online. Precisamos nos lembrar do quão poderoso é o dia de ação de graças. O poder de agradecer. A fraqueza em reclamar, mas há poder na gratidão. E hoje eu quero falar com você sobre como uma pessoa grata também é uma pessoa generosa, sabe? Não sei sobre você, mas eu acho que a generosidade é absolutamente maravilhosa. E sabe, Deus é um Deus generoso. Um de seus nomes no Antigo Testamento é El Shaddai. Isto significa o Deus do mais que é abundante. Deus nunca faz só o necessário ou o que precisa ser feito, sabe? Mas Ele sempre faz mais do que o suficiente. Acho que nós devemos ser do mesmo jeito. John Bunyan disse, você não viveu hoje até que você tenha feito algo para alguém que nunca poderá retribuí-lo. Eu amo isso. Eu amo ofertar para ajudar a pregar o Evangelho, mas eu amo ser uma bênção para as pessoas. Tem tantas pessoas no mundo sofrendo. Muitas pessoas, na verdade, honestamente, nunca tiveram ninguém para dar algo a elas. Já fiz coisas para várias pessoas que nem são crentes e muitas delas me disseram, ninguém nunca fez nada assim por mim em toda a minha vida. Sabe, em nossa comunidade cristã, estamos acostumados a abençoar uns aos outros e ofertar, mas nós temos um mundo cheio de pessoas para quem este é um conceito totalmente estranho. E eu acho que uma das maneiras que podemos, na verdade, espalhar o Evangelho é sair no mundo e apenas viver a vida que Jesus nos disse para viver. E uma das coisas que Ele nos instruiu a fazer é sermos generosos. Deus é muito generoso conosco. E quando somos generosos com outras pessoas, eu creio que isso mostra que somos gratos pelo que Deus já fez por nós. Creio que há uma conexão muito próxima entre uma pessoa que tem um coração grato e uma pessoa que tem um coração generoso, sabe? Quando tenho meu tempo de oração de manhã, isso sempre inclui uma abundância de gratidão pelas minhas bênçãos. E eu começo a querer fazer algo por outra pessoa. No momento que faço isso, eu estou dizendo a verdade absoluta, sabe? Quanto mais grata eu sou, mais eu quero fazer algo por outra pessoa. Eu oro para que Deus me mostre alguém, algo que eu possa fazer por outra pessoa e posso garantir, eu passei a maior parte da minha vida não fazendo assim. Eu creio que uma pessoa grata é uma pessoa feliz e uma pessoa generosa é uma pessoa feliz. Deus é um doador. E quando você responde a Ele doando aos outros, isso coloca um sorriso no rosto dele e no seu também. Atos 20:35 diz, em tudo aquilo que eu fiz, mostrei que através do trabalho duro devemos ajudar aos mais fracos, lembrando das palavras que o próprio Senhor Jesus disse, mais abençoado é dar do que receber. Pense nisso. Adoramos receber coisas. Infelizmente, a maioria das nossas orações estão cheias de coisas que gostaríamos que Deus fizesse por nós. Que tal quando orar, pedir para Deus te mostrar algo que você tem e pode dar? Ou que você pode fazer para outra pessoa naquele dia para colocar um sorriso no rosto dela? Mais uma vez, o mundo está cheio de pessoas feridas e precisamos fazer coisas pelas outras pessoas. Você não tem que esperar que algo de bom aconteça com você
Antes de começar a ser bom com outras pessoas, você pode, na verdade, começar o ciclo pela sua vida de ser bom para uma outra pessoa primeiro. Você nunca conseguirá dar demais a Deus. Ele diz que nos daria sementes para semear e pão para comer. Isso significa que Deus nos dará o que precisamos para as nossas vidas, mas que Ele nos dará uma abundância de outras coisas, como na área das finanças, para que sempre possamos ser uma bênção para outras pessoas. Viva um estilo de vida de ofertas. Viva para ofertar. Vejamos o que a ciência diz sobre a gratidão. Sempre fico de queixo caído quando a ciência aparece com algo que a palavra de Deus já disse desde sempre. Eles estudaram a gratidão por 2 décadas, isso são 20 anos, e descobriram que ela tem valor e benefícios. Sim, eu acho que Deus já nos disse isso. A ciência diz que ser grato te deixa mais feliz, promove um sono melhor, nos mantém mais saudáveis e também nos torna mais generosos. Uau! Eu li uma história sobre um garoto cego que se sentou nos degraus de um prédio com o chapéu perto dos pés. Ele ergueu uma placa que dizia: "Eu sou cego, por favor, ajuda-me." E havia apenas algumas moedas em seu chapéu. Um homem veio e mudou a escrita da placa para: "Hoje é um dia lindo, mas eu não posso vê-lo." E o chapéu logo começou a se encher. Ambas as placas falavam a verdade, dizendo que o garoto era cego. Mas a segunda placa transmitiu a todos o quão gratos deveriam ser porque eles podiam enxergar. Quando ele disse: "Hoje é um belo dia, mas eu não posso vê-lo", então as pessoas de repente entenderam: "Bem, eu consigo enxergar." Isso as fez querer ajudar o garoto. Ao entender que eram abençoadas, isso fez com que quisessem doar. Pessoas gratas querem ofertar. Lucas 19, 1-4. Eu amo essa história. Jesus entrou em Jericó, estando de passagem. E estava ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos e era muito rico. E a Bíblia diz que ele não era um homem alto. Na verdade, ele era muito baixo. E havia uma grande multidão, ele não conseguia enxergar e sabia que Jesus estava passando e ele realmente queria vê-lo. E assim ele subiu numa figueira brava a fim de poder vê-lo, porque Jesus estava passando por ali. Eu pensei nisso ontem à noite. Eu pensei em algumas árvores no meu quintal e, sabe, escalar uma árvore não deve ser muito fácil. Um garoto de 10 anos consegue subir em uma árvore facilmente, mas para mim seria difícil escalar uma árvore nesta fase da minha vida. Então, Zaqueu se esforçou muito, querendo ver Jesus, e ele estava determinado. E quando Jesus chegou ao local onde Zaqueu estava, olhou para cima. Agora, por que Jesus olhou para cima naquele ponto em particular? Algo no espírito daquele homem tocou algo no espírito de Jesus que fez com que enxergasse Zaqueu. E quando ele o viu, ele disse: "Zaqueu, desça daí imediatamente, porque eu vou ficar em sua casa hoje." Uau! Então ele desceu de uma vez e o recebeu com alegria. E todas as pessoas viram isso e começaram a reclamar e murmurar. E é exatamente isso que estou falando hoje. Eles estavam reclamando porque Jesus iria para a casa de Zaqueu e não para a casa deles. Por que não ser grato? Deus é tão incrível que vai para a casa de Zaqueu. Obrigada por ser uma bênção para ele. Ele foi para ser o convidado de um pecador e eles não aprovaram. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Agora ouça isso. Veja, Senhor, aqui e agora eu dou metade das minhas posses aos pobres. E se defraudei alguém em qualquer coisa, eu vou pagar 4 vezes o valor." Agora veja, Zaqueu era um cobrador de impostos e talvez estivesse entre as pessoas mais odiadas. Os coletores tinham que arrecadar uma certa quantidade de dinheiro para o governo romano, mas também podiam receber para mais e ficar com aquilo para si. E assim a maioria deles eram muito desonestos e ladrões. As pessoas odiavam os coletores. Bem, aparentemente, Zaqueu estava cansado de viver a vida do jeito que vivia. Não sabemos exatamente,
o que o fez mudar e querer ir e ver Jesus, sabe? Mas o que quer que tenha acontecido entre ele e Jesus, algo o tocou e a primeira coisa que Zaqueu quis fazer, depois que Jesus tocou sua vida, foi querer ser um doador. Não sei quanto a você, mas eu acho isso tão incrível. Deixe-me fazer uma pergunta. Talvez você tenha que pensar sobre isso por um tempo. Você é generoso ou é mesquinho? Você anda a milha extra e oferta tudo o que puder? Ou você dá a menor quantidade e acha que qualquer oferta pode satisfazer a Deus? Acredito que nós devemos ofertar o máximo que pudermos, sabe? Zaqueu deve ter se cansado de viver do jeito que vivia. Sabe, várias pessoas, quando vêm para Cristo, estão cansadas de viver do jeito que vivem. E o que ele faz por nós é incrível. Vou ser honesta e te dizer que, se você foi salvo, se Jesus salvou você, e você não quer ser um ofertante, você não tem nenhuma generosidade, então você provavelmente precisa voltar e falar com Deus sobre isso, porque não vejo como nós não podemos, se nós somos gratos pelo que Deus fez em nossas vidas. Vamos, se somos gratos pelo que Deus fez em nossas vidas, como podemos não querer ofertar? A maioria das igrejas ou conferências que você vai, quando recolhem as ofertas, as chamam de ofertas de amor. E realmente são. Quando ofertamos, estamos mostrando nosso amor por Deus e estamos mostrando nosso amor pelas pessoas. E devemos ficar muito felizes em fazê-lo. A hora da oferta em um culto deve ser uma das partes mais alegres do culto. Muitas pessoas usam a hora da oferta para ir ao banheiro ou para tomar uma água, sabe? Devemos ser muito respeitosos na hora da oferta e sermos o mais generosos que pudermos. Esther é outro bom exemplo na Bíblia. Esther salvou com sucesso seu povo do malvado Amã, que tinha um plano para matar a todos os judeus. E Deus levantou Esther para um momento como este, disse o seu tio, e é uma longa história, não posso contar toda a história, mas, sendo obediente a Deus, ela foi capaz de salvar toda aquela nação que era o seu povo. E foi uma ocasião muito alegre. E assim eles definiram o 14º e o 15º dia do mês de Adar. E nós não temos mais esse mês, mas era assim que eles chamavam no passado, como um dia de celebração e de jejum. E então todo ano, naquele dia em que haviam sido libertos de seus inimigos, eles festejavam e celebravam. E adivinham o que mais faziam? Eles enviavam presentes uns aos outros e aos pobres. Eu amo isso. Deus os salvou. E a primeira coisa que quiseram fazer ou foram ordenados a fazer era uma vez por ano celebrar e enviar presentes uns aos outros e enviar porções aos pobres. Vou dizer novamente, se você é grato pelo que Deus fez em sua vida, se você é realmente grato pelo que Deus fez em sua vida, não tome como garantia. Talvez você tenha sido salvo há tanto tempo que você nem entende, mas que bênção isto é. Apenas pense no que Jesus fez por você. E não pense nisso só uma vez por ano, sabe? Na Páscoa ou no Natal, mas pense nisso todos os dias. Isto fará de você uma pessoa generosa. Dar aos outros era uma das maneiras que os israelitas celebravam o que Deus havia feito em suas vidas. E se todos os anos, na data em que você entregou sua vida a Cristo, digamos que você entregou sua vida a Cristo em 20 de janeiro de um certo ano, e se todos os anos em 20 de janeiro você comemorasse e enviasse presentes para alguém e presenteasse apenas uma pessoa e enviasse algo aos pobres, o diabo ficaria louco se fizéssemos isso. Nós nem queremos ter tempo para comemorar nosso aniversário.
Muito menos celebrar as coisas que Deus fez em nossas vidas, sabe? Deus fez tanto por mim. Eu era uma bagunça horrível, sabe? Quando Deus me tomou, o que Ele fez por mim, o quanto Ele me mudou, a vida que Ele me deu. Acho que vale a pena ser generosa com outras pessoas como forma de dizer obrigada a Deus. Deus muitas vezes instruiu os israelitas a celebrar todos os anos momentos nos quais Ele os libertou e fez coisas especiais por eles. E quanto a alguns dos grandes homens e mulheres da Bíblia que foram generosos, Abraão era um homem muito generoso. Ló era seu sobrinho e ele ajudou Ló. E Deus os abençoou tanto que eles tinham tanto gado que, se os dois tentassem alimentar seu gado na mesma terra, aquilo acabava causando problemas entre seus pastores. E a Bíblia diz que houve conflitos entre os pastores. E Abraão foi até Ló e lhe disse: você pode escolher qualquer parte da terra que você quiser, e eu tomarei a parte que você não quiser. Bem, Abraão não precisava fazer isso. Ele era um homem mais velho e ele tinha ajudado a Ló. Ló não teria nada se não fosse por Abraão. E com certeza Ló escolheu a melhor parte do vale, o que deixou Abraão com a parte que não era tão boa. Mas quer saber? Deus o levou para um lugar alto e ele disse: olhe para o norte, sul, leste, oeste, para o mais longe que você conseguir enxergar. Tudo isso eu daria a você. Você não pode dar demais a Deus. Ele foi generoso com seu sobrinho quando ele não precisava ser. E Deus disse: agora eu vou te dar tudo que você conseguir enxergar. José foi generoso. Seus irmãos o trataram tão cruelmente. Eles o jogaram num poço, venderam-no a comerciantes de escravos e disseram ao pai que um animal selvagem o havia matado. Ele teve tantas coisas injustas acontecendo na sua vida. Ele se tornou um servo na casa de Potifar, no Egito, e a esposa de Potifar gostava dele e ela queria que ele se deitasse com ela, e ele recusou porque ele era um homem de Deus. E por ele ter recusado, ela mentiu sobre ele, e ele acabou na prisão por 13 anos por algo que não fez. Enquanto estava na prisão, ele ajudou um copeiro e um padeiro a saírem da prisão interpretando um sonho. Ele disse: lembrem-se de mim quando voltarem ao palácio. E eles não se lembraram, mas se esqueceram dele. Mas quer saber? Ele não ficou ofendido, não se ressentiu. Ele não murmurou, não reclamou. Ele continuou sendo um homem de Deus. Precisamos entender que não importa o que os outros façam, nosso trabalho é continuar fazendo o que é certo. Vamos, alguém precisa ouvir isso hoje. Não importa o que outra pessoa faça ou não faça por você, o seu trabalho é continuar fazendo o que é certo. E se você continuar fazendo o que é certo, mesmo quando a coisa certa não está acontecendo com você, Deus irá no devido tempo te recompensar, e quando Ele o fizer, isso será algo tão extraordinário que ninguém mais poderia fazer por você. Bem, José, eventualmente, ele saiu da prisão por interpretar um sonho que o rei teve. E para resumir a história, eventualmente ele se tornou o segundo no comando de todo o Egito. A única pessoa que tinha mais poder do que ele era apenas o faraó. E uma grande fome estava chegando, e José, sendo um homem sábio, tinha armazenado grãos o suficiente que duraria os 7 anos de fome sobre o qual Deus havia avisado no sonho. E Faraó o colocou encarregado de distribuir aqueles grãos. Bem, sua família, seu pai e seus irmãos viviam muito distantes dali, mas eles sabiam que os únicos grãos disponíveis estavam no Egito, então eles vieram para o Egito para obter os grãos. Bem, eles tiveram que ir até José para obter os grãos, mas não sabiam quem era José, e eles não o reconheceram, mas ele os reconheceu. E, cara, que oportunidade ele teve de se vingar deles pelo que eles fizeram com ele. E nós nos deleitamos com isso, não é? Alguém fez algo horrível conosco e agora eles precisam de ajuda e é nossa chance de vingarmos, mas nunca faça isso. Deus não quer que você faça isso. Deus é o seu vingador.
Ande sempre em amor com as pessoas, não importa o que tenham feito com você. Ore por elas para que sejam abençoadas. Quando faz isso, você abre a porta para que Deus faça grandes coisas em sua vida. E ouça o que José disse. Ele disse: não tenham medo de mim? Estou eu no lugar de Deus? Vocês pretendiam me matar? Mas Deus intentou isso para realizar o bem. O que está sendo feito agora, que é a salvação de muitas vidas. Em outras palavras, José estava dizendo: vocês fizeram algo terrível comigo para me prejudicar, mas na verdade, vocês estavam fazendo algo que acabou sendo bom porque Deus usou o que fizeram. Ele usou a coisa má que vocês fizeram para me colocar em uma posição onde eu poderia estar em um lugar para salvar a muitas e muitas pessoas. Qual é uma das nossas escrituras favoritas em Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. José era um homem generoso. Ele prometeu. Ele disse a eles que iria cuidar deles, que não tinham que se preocupar. Eles não mereciam. Mas ele fez isso e é o que as pessoas generosas fazem. Elas não dão só para as pessoas que merecem. Elas dão porque elas precisam fazer isso. Eu meio que sinto que neste momento da minha vida preciso ofertar. Eu não fico feliz se eu não conseguir doar. Sabia que todas as manhãs você deve se entregar a Deus? Deus, eu te dou minha mente, te dou minha boca, te dou minhas mãos, te dou os meus pés. Eu quero fazer o que você quer que eu faça, quero ir onde você quer que eu vá, eu quero falar o que você quer que eu fale, eu quero pensar o que você quer que eu pense. Sirva a Deus com toda a sua vida. Maria Madalena, Joana e Susana ajudaram a apoiar o ministério de Jesus e também os seus discípulos com seu próprio dinheiro. A maneira como usamos nosso dinheiro diz muito sobre o quão gratos somos pela vida que nós temos. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz: o ponto é esse. Quem semear com moderação, colherá com moderação, e quem semear generosamente, colherá generosamente. Cada um deve dar como decidiu no seu coração, não relutantemente ou sob compulsão, pois Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia! Deus ama a quem dá com alegria. Então, uma última coisa que quero falar. Antes de falar sobre a nossa oferta hoje, debaixo da velha aliança, eles tinham muitos tipos diferentes de ofertas, e uma das ofertas que eles tinham era a chamada de uma oferta de gratidão. E, em momentos diferentes, ao longo do ano, eles traziam um presente especial a Deus, só para dizer obrigado pelo que você tem feito por mim. Bem, nós não vivemos mais debaixo da velha aliança, mas certamente podemos aprender com alguns dos seus exemplos. Eu acho que seria ótimo se você fosse além do seu dízimo ou das ofertas, ou do que você está acostumado a fazer, e apenas ocasionalmente dar uma oferta de gratidão. Uma oferta especial para dizer obrigado, Deus, pelo que você fez na minha vida. E todo mês eu guardo uma certa quantia de dinheiro, bem no início do mês, que eu quero ofertar ao longo daquele mês para as pessoas necessitadas ou pessoas que precisam de uma bênção. Não é só os pobres que precisam de uma bênção. Talvez você conheça uma pessoa rica que precisa de uma bênção. Mostre sua gratidão. Sendo generoso, eu creio que a gratidão e generosidade andam juntas. Eu posso te dizer, quanto mais generoso você for, mais feliz você será. Winston Churchill disse: nós fazemos a vida com o que nós temos, mas ganhamos uma vida pelo que nós damos.
Vamos pensar na palavra rendição. Quem está nos assistindo hoje que está pronto para se render? Está pronto para levantar as mãos e dizer: Deus, pegue tudo de mim, se envolva em todas as áreas da minha vida. Obrigada por estar comigo no Desfrutando a Vida Diária, onde eu ensino a palavra de Deus todos os dias. E eu acredito que se vivermos de acordo com a palavra, nós desfrutaremos todos os dias de nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre algo que sinto que é muito importante, que faz as nossas vidas serem muito, muito, muito melhor. E é aprender a fazer o que eu chamo de levar a vida com Deus. Sabe, Deus nunca nos convidou para ter uma religião. Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Jesus não morreu para que eu pudesse ser religiosa e ir à igreja uma vez por semana, ler um pouco da Bíblia todos os dias e depois não pensar nele o resto do tempo. Ele quer viver conosco, Ele quer estar envolvido em tudo aquilo que você faz. Agora, isto foi, na verdade, uma tremenda mudança de vida para mim. Quando eu descobri há anos atrás, o Espírito Santo tocou a minha vida e eu realmente comecei um profundo estudo da Palavra de Deus. E quanto mais fazia isso, mais entendia que Deus quer estar envolvido em tudo que nós fazemos. Ele quer fazer parte de tudo. Nós devemos fazer tudo o que fazemos com Ele e para Ele. Em Atos 17, 28, a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Como alguns de seus próprios poetas disseram, nós somos seus filhos. Agora, pense nessa escritura: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. O que o escritor estava dizendo? Basicamente estava dizendo: precisamos levar a vida com Deus. Apenas ir à igreja e pedir a Deus para ajudar quando temos um desastre não é o melhor plano dele para nós. Ele quer que falemos com Ele, dentro e fora, o dia todo, sobre qualquer coisa, seja o que for que estejamos fazendo, orando por outras pessoas e assim mantendo contato com Ele regularmente. E sabe, Deus nunca está mais do que um pensamento de distância, e eu amo isso. Não é como se você tivesse que estar numa determinada postura dentro de um prédio da igreja para falar com Deus. Você pode falar com Ele no supermercado, no carro, na sua casa, fora da sua casa, no quintal. Deus está em toda parte. Ele está com você o tempo todo. Eu quero que você pense nisso. Pense em como Deus está perto de você. Quando Jesus partiu, o Pai enviou o Espírito Santo e Ele disse: Ele esteve com você e agora estará em você. Se você é um cristão, Deus vive em você. Ele mora em você. Então você deveria estar fazendo tudo o que faz com a ideia em mente de que você está fazendo com Ele. Eu vivi do jeito que eu estou te dizendo para não viver por muitos anos. Eu ia à igreja no domingo, li um capítulo por dia na minha Bíblia, fazia uma oraçãozinha de manhã, outra à noite. Então era isso. Essa era a minha vida com Deus. A menos que tivéssemos algum tipo de crise, então nós orávamos por esta crise. Mas vou te dizer que quando Deus tocou a minha vida, eu entendi que parte da razão pela qual eu estava tão infeliz era porque estava deixando fora de quase tudo que eu estava fazendo. Leva um tempo para criar esse hábito do qual eu estou falando, mas isto foi tão... Eu me lembro de uma das primeiras coisas que me aconteceu que abriu os meus olhos. Numa noite estávamos numa liga de boliche, eu não estava jogando muito bem. Eu ouvi o Senhor falar no meu coração: por que não me pede para ajudá-la? Eu pensei: bem, você não se importa com o meu boliche? Ele disse: me importo com tudo que você faz. Veja, você pode falar com Deus sobre qualquer coisa, não só daquelas que você acha que são espirituais. Deixe-me repetir: você pode falar com Deus sobre qualquer coisa. Você pode pedir a Ele para te ajudar em tudo aquilo que você faz. Porque Ele se preocupa com você em todo o tempo. Ele quer cuidar de você. Ele quer ser convidado para tudo o que você faz. Apocalipse 3,16 diz: então, por que você é morno, nem quente ou frio?
Estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Agora, não sei o que significa, mas sei que eu não quero descobrir, sabe? Acredito que Deus está dizendo ou tudo ou nada. Eu prefiro que você vá até o fim comigo ou que apenas não faça nada em vez de ser um morno. Sabe, se você estiver com sede de verdade, ninguém quer um copo de água morno. Se vamos tomar uma bebida, queremos que ela seja boa e fria ou boa e quente. E se você é um cristão morno, eu vou pedir para você se agitar e, sabe, pegar fogo por Deus. Viva a sua vida com Ele, para Ele. Não cometa o erro de achar que Deus está vivo apenas para te fazer feliz e fazer tudo o que você quer, sabe? Você está no relacionamento com Ele para fazer o que Ele quer que você faça, para servi-lo, para amá-lo, para incluí-lo em todas as coisas, para ser obediente a Ele, para seguir a liderança e o direcionamento do Espírito Santo. Ele não está perto só para quando tivermos uma crise chamá-lo para resolver as coisas. Ele está dizendo hoje, me dê o seu tudo. Creio que há muitos de vocês que provavelmente estão prontos para isso. Ou talvez você não soubesse que está pronto para isso, mas é disso que precisa. Vamos pensar na palavra rendição. Quem está nos assistindo hoje que está pronto para se render? Está pronto para levantar as mãos e dizer: Deus, pegue tudo de mim, se envolva em todas as áreas da minha vida. Ou você está vivendo para si mesmo? Sabe, o nosso maior medo não deve ser de falhar, mas de ter sucesso em coisas que não valem a pena. Eu amo esta citação. Não quero simplesmente fazer algo, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. A vida começa a ser empolgante quando começamos a vivê-la com Deus, quando começamos a viver para Ele. Seja honesto consigo hoje. Você está vivendo para Deus? Ou você está orando para que Deus faça tudo o que você quer dar certo do jeito que você quer? Você precisa fazer uma mudança e começar a perguntar a Deus: o que você quer que eu faça? Eu quero viver para você, mostre-me qual é a sua vontade. Mateus 16:26 diz: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que alguém pode dar em troca da sua alma? Não importa o que você acumule de coisas materiais aqui nesta vida, você pode gastar todo o seu tempo ganhando dinheiro, economizando, subindo a escada do sucesso. Mas nada disso tem valor se você perder o seu relacionamento com Deus. Ele quer ter um relacionamento com você. E sabe, relacionamentos são todos construídos com tempo. Você pode ficar o mais perto de Deus que queira ficar, só depende de quanto tempo você está disposto a investir. Quanto tempo você está investindo no seu relacionamento com Deus? Você passa algum tempo com Deus de manhã antes de iniciar o seu dia? Você deveria. O seu dia vai ficar muito melhor se você passar um tempo com Ele primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Ponha Deus em primeiro. Faça a vida com Deus. Inclua em tudo o que você faz. Fale com Ele sobre tudo o que você faz. A Bíblia diz em Provérbios 3, reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele direcionará seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe o que eu acho que isso significa para colocar numa linguagem simples? Não acho que é inteligente o bastante, porque você não é. Nada na minha vida funciona se eu não pedir a Deus para se envolver. Jesus diz, pois sem mim nada podeis fazer. E o que Ele fala sério. Agora, posso ser capaz de fazer algo, mas não vou fazer direito. Eu não vou fazer com alegria, porque sem Ele, nada funciona. Colossenses 3, 17 e 23 diz, e o que quer que você faça, seja em palavra ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus e Pai por meio dele. Seja o que você fizer, faça tudo em nome de Jesus. O que quer que você faça, faça de todo o seu coração, como se fizesse para o Senhor e não para os mestres humanos. Eu amo isso.
Você vai para o trabalho todos os dias e talvez sua atitude seja: vou trabalhar para receber meu salário. Bem, que tal dizer: Deus, eu estou fazendo isso para você. Eu vou trabalhar para você, porque eu sei que você quer que eu seja produtivo. Eu quero fazer isso para você. Eu quero fazer isso com você. Quero glorificar o seu nome hoje. Quero me comportar de uma forma hoje que vai fazer se orgulhar de mim. Comece a incluir Deus em tudo. Comece a falar mais com Ele sobre tudo e qualquer coisa. E você vai gostar muito mais da sua vida. O Salmo 127:1 diz: a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então veja, aqui não fala que não podemos construir algo sem Ele, mas diz que o nosso trabalho será em vão, porque aqui está a questão: se Deus não estiver envolvido, você não vai ficar satisfeito com nenhum resultado que receber. A menos que o Senhor guarde a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Não importa o que fazemos, se não fizermos com Deus, isso não terá nenhum valor para nós. Minha vida é tão diferente agora que eu passei todos esses anos levando a minha vida com Deus e não apenas indo à igreja no domingo e nem pensar nele até o domingo seguinte. Eu estou confortável com Deus. E você diz: o que é isso? Bem, eu não tenho um relacionamento rígido com Ele, eu estou confortável com Deus. Quando passo tempo com Deus é como colocar meus pijamas mais aconchegantes e sentar na minha cadeira mais confortável. Eu tenho temor reverencial e respeito, mas não tenho medo de Deus. Sei que Ele me ama e que Ele tem um bom plano para a minha vida. Eu não acho que eu preciso esconder qualquer coisa dele, sabe? Nada fica escondido de Deus de qualquer maneira, então é tolice pensar que fica. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de coisas sobre nós que nem sabemos. Eu falo com Ele abertamente sobre meus pecados, fracassos e meus defeitos. Eu acho que não tenho que esconder nada dele. E eu até aprecio a correção de Deus na minha vida hoje, porque eu sei agora que Ele só me corrige porque Ele me ama. Eu me lembro de quando Deus me mostrava coisas que eu estava fazendo de errado ou que Ele queria mudar em mim. Eu ficava muito desanimada porque eu pensava: mais uma coisa errada comigo. Mas não me sinto mais assim agora. Eu falo: obrigada, Senhor, por me mostrar. E eu peço que o Senhor me ajude a mudar, e eu não consigo fazer isso sem você. Provérbios 3, 5, 7. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se incline para a sua própria compreensão. Pare de tentar entender Deus. Apenas confie em Deus. Já mencionei isso antes: em todos os seus caminhos se submeta a Ele. E Ele vai endireitar os seus passos. Fale com Deus sobre tudo, sabe? Orar é simplesmente ter uma conversa com Deus, sabe? Não precisa ser nada eloquente, não precisa ser demorada, nem estar em certo lugar. Uma oração poderosa pode ser de 3 palavras. Acho que às vezes queremos falar muito, tentando ser eloquentes. A nossa oração precisa apenas ser sincera, sabe? Se ela for sincera e sair do coração, então esta será uma oração poderosa. A oração do homem justo vale muito, pois ela disponibiliza um tremendo poder em seus efeitos. Jesus orou sobre tudo. Ele se afastava de seus discípulos, ele acordava cedo de manhã, ele se afastava das multidões. Eu imagino que quando ele se sentia fraco, ou sentia que precisava de uma resposta para algo, ele sabia que precisava ir ao Pai para buscar as respostas. E Jesus disse em João 5,30, sozinho eu não posso fazer nada. Eu julgo somente como eu ouço, e meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Provérbios 16:9, a mente de um homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos e os faz certos. Quão difícil é para Deus mudar a sua cabeça. Se você tem um plano para hoje, é isso que você quer fazer, é aquilo que você vai fazer, e você começa a ter a sensação de que Deus quer que você faça outra coisa, mas, cara, você realmente quer fazer aquela outra coisa e, particularmente, não quer fazer aquela coisa que Deus quer que você faça? O quanto é importante
que você siga a liderança do Espírito Santo. Isto é extremamente importante. Quão difícil é para Deus mudar sua mente. Você é flexível, é moldável nas mãos de Deus. Sabe, uma mente firme é valiosa, mas teimosia não é uma característica muito boa. Na verdade, é perigosa. Como sabemos o que Deus quer que façamos? Ele nem sempre nos dá um projeto para o próximo mês. Nós caminhamos com Ele momento a momento, dia após dia. Romanos 7,6 diz, mas agora somos dispensados da lei, graças a Deus. Como novos crentes da nova aliança, não temos mais que seguir os rituais, as regras e regulamentos da lei do Antigo Testamento. A lei moral nós ainda seguimos. Isto é para sempre. Mas nós não temos que passar por todos aqueles sacrifícios e isso e aquilo outro para poder agradar a Deus. Nós somos dispensados da lei e encerramos toda a relação com ela, tendo morrido para o que nos retinha e mantinha em cativeiro. Agora, ouça, então agora não servimos debaixo da obediência ao antigo código de regulamentos escritos, mas debaixo da obediência dos comandos do Espírito Santo em novidade de vida. Oh, isso é tão maravilhoso. Comandos. O que significa? É só um pequeno toque do Espírito Santo. Uma das maneiras que ouvimos de Deus é um sentimento profundo no coração, é aquela vozinha que perdura, aquele sussurro de Deus. Pode nem vir em palavras, é só um discernimento. Você sabe que você não deve fazer aquilo que você havia planejado porque Deus está te orientando a seguir uma outra direção. Ah, meu Deus, eu estou te dizendo. Se você começar a ser obediente aos comandos do Espírito Santo. Uma das coisas que eu li há algum tempo atrás como definição para comando é segurar um letreiro. Eu me lembro anos atrás, quando comecei a ensinar, não tínhamos todos esses equipamentos chiques, câmeras de TV e relógios nas câmeras de TV e eu não era muito boa. Tínhamos umas fitas de 60 minutos que eles gravavam em cassete na época e se eu passasse dos 60 minutos, então as pessoas nunca ouviam o fim da mensagem. Eu era muito ruim em manejar aquelas fitas e então eles começaram a me dar os letreiros se eu tinha 15 minutos sobrando, se eu tinha 10, se eu tinha 5, 4, 3, 2, 1. E, cara, quando eu chegava neste último minuto, eu tinha que tomar a decisão. Eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. E quando as pessoas compraram estas fitas, elas receberam toda a mensagem, ou eu vou esquecer do comando que recebi e fazer o que eu quero fazer. É assim que muitos vivem suas vidas. O Espírito Santo está guiando-os a fazer isso ou fazer aquilo outro, mas elas dizem, eu vou fazer do meu jeito. Jesus veio, enviou o Espírito Santo para ter uma estreita comunhão conosco, diz a Bíblia. Fale com o Senhor sobre tudo, Ele já sabe de tudo de qualquer forma, mas faz bem falar com Ele tudo. Às vezes falamos com um amigo, obrigado por me ouvir, só precisava desabafar. Quer saber? Você pode desabafar com o Senhor. Pode dizer a Ele como se sente, dizer a Ele como as coisas são injustas. E sempre termine com, mas eu confio em você, Senhor, e eu acredito que você vai cuidar de tudo. Hebreus 4:13, nada em toda a criação está escondido da visão de Deus. Sabia que quando você entra na sua casa e você faz as coisas, as pessoas podem não ser capazes de ver, mas Deus vê? E é uma coisa tão incrível pensar no fato de que Deus vê tudo aquilo que nós fazemos, tudo, tudo, tudo. Não há nada escondido de Deus. Não podemos esconder o pecado dele, mas podemos conversar a respeito porque ele sabe de tudo. Provérbios 28, verso 13, quem esconde seu pecado não prospera, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, encontra misericórdia. Há tantas escrituras na Bíblia que falam sobre como Deus vê e sabe de tudo o que nós fazemos, sabe? Deus é a fonte de tudo. Eu estava sentada numa manhã olhando pela minha janela
Eu pensei, todas as coisas que estão vivas no mundo esperam por Deus. Nós esperamos em Deus para fazer as coisas por nós, esperamos em Deus pela nossa provisão, esperamos em Deus pela sabedoria para saber o que fazer. Mas sabe, as árvores esperam em Deus pela água e pela luz do sol. Todos os animais do reino animal esperam em Deus para fornecer comida para eles. Os passarinhos esperam em Deus para fornecer aquele inseto que precisa, ou para alguém jogar um pouco de pão da sua varanda, ou então de seus parapeitos. Tudo, Deus é a fonte de todas as coisas. Eu acho isso tão bonito. Todos precisam dele, sabe? O Salmo 100, verso 4, diz: entre em seus portões com ação de graças e em seus tribunais com louvor. Seja grato, seja sincero. Essa é uma das maneiras que você pode levar a vida com Deus enquanto passa o dia. Agradeça por tudo. Ao chegar em casa do trabalho à noite, depois de um trânsito, agradeça a Ele por ter chegado sem acidente. Quando estiver a caminho do seu trabalho, dê graças a Deus por ter um emprego. Talvez haja partes do seu trabalho das quais você não gosta, mas pelo menos você tem um. Agradeça por sua casa. Agradeça a Deus pela água quente. Eu amo tomar um banho quente e sou grata por isso. Enquanto você leva a vida com Deus, agradeça a Ele por cada grande e pequena bênção. Mantenha contato com Deus. Uma das maneiras de fazer isso é sendo grato em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz: agradeça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Salmo 9:1: eu vou te agradecer, Senhor, com todo o meu coração. Eu vou falar de todos os seus atos maravilhosos. Filipenses 4:6 diz: devemos orar e pedir a Deus que queremos com ação de graças. Agora, deixe-me finalizar esta pregação falando sobre algo que é muito importante. Nós temos uma tendência a dividir o que achamos que é secular e o que achamos ser sagrado, em duas partes. Eu me lembro quando me sentia muito bem comigo mesma se estivesse sentada na igreja, fazendo estudo bíblico, ou lendo a Bíblia, ou lendo um livro cristão. Mas todas as outras coisas nas quais eu achava que Deus não estava interessado, como ir ao supermercado, à lavanderia, isso e aquilo. E foi um grande dia para mim quando eu descobri que se eu fizer tudo isso com Deus, então tudo que eu faço se torna santificado e sagrado. Deus apareceu para falar com Moisés em um arbusto comum. E ele colocou fogo no arbusto com a sua presença. Ele disse a Moisés: tire seus sapatos, pois a terra que você está pisando é terra santa. Veja, quando Deus aparece em qualquer lugar, esse lugar se torna santo. Então, se você convidar Deus para ir ao supermercado com você, a sua ida pode se tornar santificada, sabe? E essa ida ao supermercado pode ser tão espiritual quanto você ir à igreja no domingo de manhã. Agora, obviamente, tem coisas que são mais valiosas espiritualmente para nós do que outras. Mas eu acho que é muito empolgante entender que eu posso limpar a minha casa com Deus. Isto se torna uma tarefa santificada e santa. Não é mais só limpar a casa. É algo que estou fazendo para Deus. A divisão do sagrado e do secular é uma visão da vida baseada na divisão das coisas. Entre o que achamos ser sagrado e o que achamos ser espiritual. Mas quero que se lembre do que estou dizendo, que se você viver a vida para Deus e com Deus, tudo aquilo que você fizer pode se tornar algo sagrado, algo santificado e oferecido a Ele. Êxodo 3:2. Então o anjo do Senhor apareceu para ele em chamas de fogo dentro de um arbusto. Apenas um simples arbusto comum se tornou um solo sagrado, porque Deus estava lá. E quer saber, Deus está com você o tempo todo, em tudo que você faz. Não há nada que você faça que Ele não se preocupe. A palavra de Deus é muito preciosa e quanto mais estudamos a palavra, mais perto chegaremos de Deus.
em được mọi thứ, cố gắng hết tất những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu, vì giờ anh đã quên rồi. Em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao những kẻ ngờ ngẩn ngơ. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một khung. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng, giờ em đi theo ai của bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's gone deeper. And I'm a finger, I walk around, and every time